Pessoal, boa noite. Então, hoje é o nosso culto de domingo de Páscoa e eu estou aqui então para trazer uma mensagem para nós. Vamos começar com uma oração, tá bom? Que a graça e a paz do Senhor seja sobre você e a sua casa. Vamos orar. Senhor, nós oramos e te pedimos, fale conosco por meio da tua palavra. Abençoa-nos e nos livra desse tempo mau. Eu sei que assim como o Senhor interveio, ó Deus, a favor do povo de Israel no período em que eles eram escravos, assim como o Senhor interveio no mundo, porque a sua palavra diz que o Senhor é quem estabelece as estações, os períodos de reinado. O Senhor faz mais uma vez na nossa época. Abençoa-nos, tira-nos da calamidade, tira-nos do caos, tira-nos, Senhor Deus, das derrotas, ó Deus, espirituais. Ó Deus, e nos abençoa pelo Teu poder, derrama a Tua graça sobre nós e nos ajude a continuar confiando no Senhor. Obrigado por essa Páscoa, um momento que nós podemos celebrar em família, ó Deus, juntamente contigo, falar sobre Cristo Jesus e de fato todas as áreas da nossa vida são unificadas na Páscoa. Obrigado. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Então, uma coisa é certa, a Páscoa é um momento em que todas as áreas da nossa vida são unificadas, né? Unificadas no sentido de que nós nos reunimos, nós falamos de Cristo, nós entregamos a nossa vida e a nossa fé a Cristo. Então, todas as áreas da nossa vida, elas são colocadas aos pés do Senhor, como deveria ser todos os dias da nossa vida, né? Mas infelizmente nós, pelas nossas fraquezas, às vezes falhamos. Bom, se você tem a sua Bíblia aí, lá em Êxodo capítulo 12, eu quero falar brevemente sobre a origem da Páscoa a princípio, porque eu acredito que há algumas lições importantes ali, né? Em Êxodo no capítulo 12 fala então do começo da Páscoa. A Páscoa ela começa então entre os judeus, na época em que eles estão presos no Egito e que Moisés foi levantado como profeta para tirá-los de lá. As pragas, as 10 pragas caíram sobre o Egito. E a última praga seria que o anjo da morte passaria em cada casa e o filho primogênito de cada família, até mesmo dos animais ali, o primogênito de cada animal, morreria, o anjo da morte o ceifaria. E Deus deu uma ordem, então, nessa última praga, para que o povo de Israel pegasse um cordeiro, matasse esse cordeiro, passasse o sangue desse cordeiro no umbral da porta da sua casa, né, e fizesse esse cordeiro, então, e ceiassem, então, naquela noite. Uma coisa interessante que eu gostaria de citar é que cada uma dessas 10 pragas que Deus enviou sobre o Egito, né, essas pragas elas eram o destronar de um Deus que eles adoravam no Egito. Então teve a praga dos piolhos, teve a praga das rãs, teve a praga lá no rio Nilo, né, que virou sangue, a água e várias outras. Então cada uma dessas pragas, né, era Deus dizendo para o povo do Egito que ele era o Senhor e que os ídolos tinham que dobrar o joelho diante dele. Foi assim no começo, quando Moisés chegou até eles lá e os feiticeiros do rei conseguiram fazer uma bacia de água, né, virar sangue, né? Mas, de fato, o que Moisés fez ali pelo poder de Deus, onde Deus mandou ele colocar o cajado nas águas e as águas ficaram em sangue, os feiticeiros ficaram apavorados com aquilo, eles não conseguiam, né, tirar aquilo. Então, Deus estava colocando de joelho cada entidade que o povo do Egito adorava naquela época, e mostrando que só um Deus existia e existe até hoje na face da terra, que é o Eu Sou. Foi o que ele disse: Moisés, vá até o faraó e diga, o Eu Sou te enviou. Então, a Páscoa, né, é um período que nos mostra que todos os deuses que nós consideramos de alguma forma fortes para nos dar alguma coisa, eles na verdade nada são e devem se dobrar diante do Senhor.
Veja bem, então, nos nossos dias, muitos pensam que a ciência é um Deus, que a tecnologia é um Deus, que a beleza é um Deus, que a popularidade é um Deus, que a estética é um Deus. Tudo isso se dobra diante do Senhor quando ele resolve aparecer para libertar o povo do Egito. O Egito nessa época era o maior país, com a maior força militar, com tudo que havia de maior, a maior força na ciência, mas mesmo assim eles não conseguiram ficar de pé diante do nosso Deus Todo-Poderoso, quando resolveu o quê? Entrar no Egito e resgatar o povo. Então, a última praga foi a praga, então, né, em que o Senhor disse que mataria o primogênito de cada casa, né? Então, essa foi a passagem. Essa última praga representa a passagem do povo do Egito, da escravidão para a liberdade, aonde depois eles sairiam logo pela manhã cedo, né, e atravessariam o Mar Vermelho e depois migrariam para o deserto. Então a palavra Páscoa, né, que é pechá no hebraico, significa passagem ou lugar de salto, mudança, pular, né? Tem essa conotação, então. Então, a Páscoa é um período de fato, né, de passagem, né? E o povo de Israel, então, celebrou a Páscoa, e é bom que a gente diga isso, né? O Senhor deu as ordens bem específicas ali em Êxodo capítulo 12, que eles deveriam celebrar com o cordeiro, então. E veja bem, o que fez com que o anjo da morte não matasse ninguém do povo de Israel não foi o fato deles se trancarem dentro de casa, porque estava todo mundo dentro de casa naquele dia. O que fez de fato com que o anjo da morte não matasse nenhum israelita foi o quê? O sangue no umbral da porta, o sangue do cordeiro. O cordeiro simbolizando nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que deveria então ali ser comido naquela noite. Deus estava preparando o povo, dando força física para eles através dessa alimentação, porque a jornada deles ia ser grande também. Eles comeram ervas amargas, né? Num simbolismo ali de que o Senhor estava tirando a amargura do coração deles e chegou o tempo da libertação, né? Eles comeram os pães asmos, que eram pães sem fermentos, né? É um pão que não daria tempo de fermentar. Por quê? Porque a passagem dele seria rápida, a passagem do cativeiro para a liberdade. Então, os pães ali, asmos, os pães sem fermento, num simbolismo de quê? De uma passagem rápida, de uma libertação que venha dessa forma, né? Cristo Jesus é o que nos liberta. Conhecereis a verdade que é Jesus, a verdade vos libertará. Então é um conhecimento que nos traz de fato a isso. E a gente vê que Deus disse a eles para eles comerem a carne do cordeiro, né? E a carne do cordeiro tipificava já naquela época, muito tempo antes de Jesus vir na terra, né, o sangue de Jesus que ia ser derramado, né, e a sua carne que ia ser o que? Rasgada. E a ceia que nós vamos ver, né, é justamente isso, é comer, né, do corpo de Jesus e beber do sangue. Então, comer o cordeiro era a representação, então, era o simbolismo do perdão de Deus e da ceia do Senhor que haveria de vir. Então, é bom que a gente entenda isso, que a Páscoa começa entre os judeus, mas que em Jesus ela ganha um novo significado, que no caso é a ceia. Na noite antes de ser crucificado, o nosso Senhor Jesus Cristo ceiou juntamente com os seus discípulos, né? E depois disso ele foi preso. Então, tem 7 coisas importantes que eu gostaria de deixar para nós aqui nessa noite de Páscoa, nesse domingo de Páscoa, né? Que são as 7 últimas palavras de Jesus quando ele já estava na cruz. A Páscoa para nós representa isso, então, a passagem da morte para a vida, assim como para os judeus lá foi a passagem, não é, da escravidão para a libertação. Nós em Cristo passamos da escravidão à libertação, da morte espiritual para a vida espiritual. Então, na cruz, Jesus falou 7 palavras, não é?
E ali a gente então tem algumas noções do que a Páscoa significa para a gente pelas próprias palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a morte de Jesus na cruz é relatada nos 4 evangelhos. Eu vou citar os 4 paralelamente, por isso que eu nem li nenhum texto aqui. Mas, por exemplo, em Lucas 23, no verso 34, Jesus fala então a sua primeira frase quando ele está na cruz. Depois de ter passado pela via dolorosa, o julgamento nas mãos de Pilatos, de ser levado para César e devolvido, de ser escarnecido, de Barrabás ter sido solto, dele ter passado pela via dolorosa carregando a cruz e ser crucificado em cima da cruz, Jesus então, nesse dia de Páscoa, né, a primeira frase dele é: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Então, a Páscoa para nós, ela simboliza o ato do perdão de Deus para nós que somos pecadores. Nós nunca poderíamos comprar o perdão, Cristo nos deu. É por isso que a Bíblia diz: vocês não foram comprados por ouro e nem prata, mas pelo sangue do Cordeiro. E esse sangue tem mais valor do que qualquer coisa que existiu, existe ou que virá existir. Então, a Páscoa é o símbolo do perdão de Deus para nós, né, pelos nossos pecados. Graças a Deus que Deus perdoa pecados e não deixa com que o muro da divisão do pecado fique entre nós e o nosso Deus. Nós podemos nos comunicar, conversar com Deus. Então ele nos leva por meio do seu perdão a essa comunhão com o nosso Senhor. A segunda frase de nosso Senhor Jesus Cristo está no capítulo 23 ainda de Lucas, no verso 43, que diz o seguinte, né? Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. É quando o ladrão que está do lado de Jesus diz a ele: Senhor, lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino. E Jesus diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Isso é uma mensagem de esperança. A Páscoa, que é a morte de Cristo e a sua ressurreição, ela representa a esperança de um novo destino para nós. Porque nós estávamos destinados ao inferno, estávamos destinados ao caos, à perdição, à morte eterna, né? Mas Cristo Jesus nos trouxe essa esperança. Como diz em Romanos capítulo 5, né? As tribulações, elas geram paciência. A paciência gera perseverança. A perseverança, ela gera caráter. O caráter gera esperança. E a esperança não nos desanima porque foi derramada por meio do Espírito de Deus que nos selou e colocou então a sua obra, né, o seu poder dentro dos nossos corações. Então, Jesus, quando ele está na cruz, ele está comunicando esperança. Como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 3, no final de tudo sobrará a fé, a esperança e o amor. Então, a esperança está sendo comunicada, aonde um homem pecador, um homem que era um ladrão, um bandido, está sendo crucificado, mas ele reconhece o seu erro, ele confia a sua vida a Cristo no último momento e Cristo diz: vai estar comigo hoje no paraíso. É uma mensagem de esperança para o quê? Para o ser humano pecador. Nós que então não merecemos nada, temos esperança em Cristo que faz por nós. E nós somos salvos por Ele, não é? A salvação só é de uma única forma, é pela fé em Jesus. Não é? Quando você tem fé em Jesus, a graça dele te alcança e te dá essa esperança que te leva então, de fato, a poder crer na vida eterna. Isso é maravilhoso. A terceira palavra de Jesus Cristo em cima daquela cruz, a gente olha em João 19, no verso 27. É o mesmo relato, só está em outro evangelho. Jesus diz: Jesus vendo a sua mãe, porque só tinha 2 pessoas conhecidas de Jesus ali aos pés dele, quando ele estava crucificado, que era o quê? Maria, mãe dele, e João, o discípulo amado. Então Jesus diz: Jesus vendo a sua mãe perto de João, a quem amava, disse-lhe: mulher, este é o teu filho.
Isso aqui é muito forte, porque Jesus está passando um recado de responsabilidade. Então, imaginar o olhar de Maria, para Jesus ali na cruz, quando Jesus demonstra por ela uma preocupação familiar, é algo realmente esplêndido. Dá-se a entender que ali João, também estava desamparado como família. Então, o Senhor Jesus, ele diz, Maria, agora esse é o teu filho. E diz, João, esta é a tua mãe. E isso é algo muito forte. Então, na verdade, nós somos chamados à responsabilidade, de ajuda. Como diz o texto, fazei o bem, a todos, mas exclusivamente aos da família da fé. Está escrito na palavra de Deus. Paulo escreveu aos Gálatas no capítulo de número 6, lá no versículo 10, fazei o bem especialmente aos da família da fé. Tenham responsabilidade uns para com os outros. Como no começo da igreja, em que a igreja servia as viúvas, os órfãos, é o que eles distribuíam, comida para que ninguém morresse de fome. Naquela época que as pessoas estavam sendo perseguidas e fugindo de uma cidade para outra, a igreja, então, ela teve esse papel de responsabilidade em cuidar, em proteger, em agregar as pessoas. Jesus passa, então, essa mensagem de que a Páscoa, a sua morte, a sua ressurreição é um período de responsabilidade. Então, entenda que fugir da responsabilidade é viver de forma solitária, E geralmente essas pessoas, elas são egoístas. E quando elas precisam de ajuda, elas dizem que ninguém os ajuda. Mas elas não se comprometem a nenhum tipo de responsabilidade. E depois sempre cobram de outros responsabilidade para com elas. E não é assim que funciona. Então, a quarta palavra de Jesus na cruz, em João 19, no verso 28, diz, eu tenho sede. Jesus teve sede quando estava ali naquela cruz. O nosso mestre, nosso Deus, teve sede. Ele disse, eu tenho sede. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos mostra humildade, humanidade, até mesmo neste momento, que é o ápice, então, do seu ministério, que no caso é a cruz, que é a morte e a ressurreição. Humanidade. A Páscoa, ela nos traz, então, essa mensagem. Então, aqui há um grande paradoxo. Jesus, ele é a fonte da água da vida, e ao mesmo tempo ele tem sede. Ele disse espiritualmente, quem tiver sede, vem a mim e beba, porque do seu interior fluirão fontes de água da vida. Mas aqui, como homem, ele tem sede. Jesus é 100% Deus e 100% homem. E aqui ele está cumprindo o seu papel, que é o justo morrendo pelos injustos. E mesmo assim, ele demonstra humanidade, ele demonstra humildade. Isso é algo realmente maravilhoso. A sua sede era humana, porém, a sede maior de Cristo era de resgatar os pecadores que já tinham sido eleitos antes da fundação do mundo, porque está escrito em Efésios, no capítulo 2, que ele veio buscar aqueles que estavam mortos nos seus delitos e pecados. Então a sede de verdade de Cristo é a de salvar estes que estão nos seus pecados, que estão morrendo, sendo corroídos, que estão sendo dominados pela sua natureza humana e não conhecem ao Senhor. Jesus tem sede de iluminá-los espiritualmente, por isso ele vai até o final. A oração dele no Getsêmani é, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas contudo não seja feito como eu quero, mas a sua vontade. Então o desejo de Jesus de ver a luz sobre os pecadores foi maior do que o desejo dele de se livrar da dor. Ele tinha uma missão e ele foi até o final nessa missão. Então, essa foi a quarta palavra. A quinta palavra que nós encontramos está em Mateus, no capítulo 27, no verso 46, onde Jesus ele exclama o que está escrito no Salmo 22, que é Elohim, Elohim, lama sabachthani, que significa Deus meu, por que o Senhor me abandonou?
Aqui ele está comunicando sacrifício. O sacrifício está sendo feito. Alguém disse que esse clamor tem um significado duplo. Primeiro, foi o grito de dor como ser humano no momento em que o caldeirão da ira de Deus, que deveria ser derramada sobre nós, caiu sobre ele. Então, no primeiro momento, ele está gritando como um homem, alguém disse, porque a ira de Deus está caindo sobre ele, era para ter caído sobre nós, mas ele foi no nosso lugar. E no segundo momento, esse brado, foi um brado de vitória, pelo fato dele estar cumprindo o projeto de Deus para salvar o mundo. E aí ele está cumprindo, a profecia ou o texto, como eu citei, de Salmo 22, no verso de número 1. Então, aqui nós estamos vendo Jesus se sacrificando por nós. Aqui é a obra expiatória, vicária. Como John Stott diz, se você quiser conhecer o que é amor, não vá ao dicionário, vá ao Calvário. Aqui no Calvário, que é o Monte Gólgota, onde Jesus está, ele está se sacrificando. E ele está o quê? Por meio do seu sacrifício, expiando o nosso pecado e colocando o pecado sobre si. Ele está tomando o pecado sobre as suas costas. Então, a quinta palavra de Jesus para nós é: a Páscoa comunica para nós uma noção de sacrifício espiritual que só ele poderia fazer. Ele foi o único homem que passou nessa terra e que não pecou, que não errou e que entrou no nosso lugar. Não poderia ter sido outro. Não poderia ter sido outro profeta, um apóstolo, ninguém. Tinha que ser ele. E ele fez isso, ele foi até o final. A sexta palavra que Jesus diz na cruz, João 19, verso 30, é: está consumado. Ou a palavra tetelestai, que significa está consumada a obra que eu vim para fazer. E essa palavra nos dá a noção, essa palavra nos comunica a redenção. Jesus cumpriu com perfeição o plano da salvação que Deus tinha projetado lá atrás, bem antes de tudo. Ele cumpre agora o plano de Deus, consumando esse plano. Então essa é a palavra tetelestai, que significa a obra está completa. O sangue foi derramado, o carimbo ele foi o que? Colocado. E agora sobre vós já não há mais nenhuma condenação. Por quê? Porque na verdade nós estamos em Cristo e vivemos segundo a ordem do Espírito, que foi implantada quando ele se sacrifica, quando ele entra no nosso lugar e nos dá redenção. E agora já é, então, essa liberdade. Aqui, então, o sangue de Cristo vem para tirar os nossos pecados. Ele está nos redimindo. Nós não poderemos nos redimir, ele nos redime. Nós estávamos devendo e a gente não podia pagar. Ele vem, entra no lugar e diz: tome aqui a sua dívida, tome aqui a dívida ao qual o meu filho, a minha filha devia, porque eu estou pagando. Isso é redenção. Então, aceitar o sangue que Cristo derramou é o ato da remissão dos pecados. Deus, então, ele entrega a sua vida para que nós possamos ter vida. Então, isso é maravilhoso. Isso é Páscoa. Páscoa comunica redenção. Páscoa comunica que ele nos redimiu, que ele pagou o preço pelas nossas vidas, que ele colocou, que ele deu algo por nós que nós não tínhamos para dar por nós mesmos. A sétima palavra, são as 7 palavras, então, que Jesus disse na cruz, está em Lucas 23, no verso 46, que diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Essa é a última frase de Jesus na cruz, então, e ali ele está comunicando para nós entrega. Ele de fato está se entregando. Lembrando que o Senhor Jesus tinha dito que se ele quisesse, ele dava ordem a qualquer momento, e 12 legiões de anjos vinham para resgatar ele dali. Se Jesus quisesse, ele tinha descido da cruz. As pessoas até tentaram ele, dizendo: você não disse que é o Messias? Desce daí então. Tentaram ele.
Mas não, ele se entregou por nós, ele foi até o final, ele deu um brado em alta voz, citando o Salmo 31, no verso 5, né? E constatou a sua morte física, que é o momento final, então, onde ele constata a sua morte física. A salvação, ela é de graça, mas ela custou um preço muito alto, não é? Cristo, nosso Cordeiro Imaculado, ele foi sacrificado por nós ali naquela cruz. Ele se entregou mesmo. Jesus, ele não foi assassinado. Ele morreu voluntariamente. E o que o matou não foram os cravos e os espinhos, mas sim os pecados, né, da humanidade, daqueles a quem ele já tinha escolhido, né, que estavam sobre ele, que pesaram sobre ele. Então, é isso que essa frase comunica. Pai, eu entrego o meu espírito nas tuas mãos. Ele está dizendo, Senhor, eu entrego agora a minha vida para que eles possam ter vida. Ele não foi assassinado, ele se entregou por nós. Essa era a obra. Por quê? Porque só pode haver expiação quando há sangue que é sangue inocente é derramado. Por isso que tinha o sacrifício dos animais. Quando você derramava sangue inocente de um animal, o seu pecado era expiado lá nos judeus, no Antigo Testamento. Então, sangue inocente foi derramado para que a gente pudesse ser salvo. Então, a cruz, né, é o evangelho que o cristão deve viver. Então, o centro da nossa fé é a Páscoa. De fato, é a Páscoa, é o centro da nossa fé, é a cruz, é a morte de Cristo, é a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, cada situação dolorosa pode ser uma ferramenta para que nós possamos, então, né, nos lembrar que Cristo fez muito mais por nós. Né? A história ela não acaba com o Senhor Jesus Cristo em se entregando. Mas 3 dias depois de ser colocado dentro da tumba por José de Arimateia, né, Maria e Maria Madalena vão visitar Jesus e aqui ali a pedra está movida, tinham soldados romanos por ali, e o anjo então, que está ali naquele lugar, pergunta, por que vocês procuram entre os mortos aquele que vivo está? Diga a Pedro e aos outros que eu estou indo lá na frente deles para ter com eles, para conversar com eles, porque Jesus está vivo. Jesus, então, ele nos comunica o que a cruz significa, né? E ele não foi preso ali pela morte. Jesus, ele não foi encarcerado pela cruz. A cruz, ela não matou Jesus. É bom que a gente diga então isso. É muito importante a gente entender que nesses dias de Páscoa nós precisamos nos lembrar então que Deus, que é o Cordeiro Santo, ele tirou o pecado do mundo. Mas nós devemos analisar isso não com pesar. Nós não devemos olhar para a cruz como sendo um momento em que alguém maltratou o nosso mestre no sentido de ficar com dó de Jesus. Não, né? Não foram os romanos, não foram os judeus. Jesus não foi derrotado quando ele está morrendo ali naquela cruz. Jesus, ele se entrega por vontade própria em nosso lugar, por nós, para que nós possamos ter vida. É necessário que sangue justo seja derramado por sangue o quê? Por sangue contaminado pelo pecado, que é o nosso caso. Então é importante que nós saibamos que Jesus não foi crucificado pelos seus compatriotas, pelos romanos, nada disso. O que estava sendo derramado sobre Jesus não era a ira dos judeus, era a própria ira de Deus. A ira de Deus foi derramada sobre Jesus para que os pecados fossem imputados em Jesus. Não é? Então isso é a imputação do pecado sobre Jesus, é a justificação. Ali então há uma justificativa, uma justificação para que nós pecadores possamos ser limpos hoje. E possamos hoje orar e dizer, Senhor, perdoe os meus pecados no nome de Jesus, eu falhei e abandono os pecados, então eu tenho essa justificação porque Cristo se entregou, não é? Porque ele se entregou à ira de Deus, não à ira dos homens.
Então Jesus não é um coitado que morreu na cruz. Então essa forma humanista de olhar para a cruz e para o sacrifício, ela deve ser colocada de lado, não é? Outra coisa importante, já entrando aqui para a gente encerrar, é que o fim da crucificação não é somente a nossa salvação, mas é a glória de Deus, porque todas as coisas, elas acontecem para a glória do Senhor. Portanto, se uma vez nós somos salvos, não é? Isso é para a glória de Deus. Isso é para que fique registrado que Deus é gracioso, é misericordioso. E nós que não merecíamos nada, porque o salário do pecado é a morte, a gente merecia a morte, nós hoje temos um dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. A cruz não é a derrota de Deus. Deus não foi derrotado na cruz. Jesus não foi derrotado na cruz. A cruz é a vitória de Deus sobre o pecado, a morte, sobre o diabo. Está escrito em Colossenses que os demônios, os principados, as potestades, capítulo 2, foram humilhados ali quando Jesus estava vencendo na cruz. Jesus venceu. A morte de Jesus é vitória e não derrota. Então ele venceu a morte, ele venceu os principados, as potestades, ele venceu o pecado, não é? Então, enquanto Jesus era crucificado, não tem essa de o inferno estar festejando. Não, o céu é que estava alegre, não é? Porque na verdade, ali em Cristo, o plano de Deus estava se cumprindo. E o plano de Deus era justamente esse, era que o seu filho fosse enviado e pagasse esse preço para que hoje pudesse haver salvação para aqueles ao qual o Senhor escolheu, para aqueles que se arrependeram, para que aqueles que ouviram o chamado do Evangelho pudessem se voltar para Jesus. Então, eu termino aqui dizendo que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está vivo, e a nossa Páscoa é essa comemoração do que Ele nos ensinou, né? Da união que Ele trouxe sobre todas as áreas da nossa vida, desse lugar de libertação, de passagem, de vida espiritual, porque Ele é o nosso Deus. Vamos fazer uma oração então sobre isso. Senhor, nós queremos orar nesse dia de hoje, Pai, nesse dia de Páscoa, e pedir que os sinais da cruz sejam implantados na nossa alma, que nós aprendamos, ó Deus, de forma cristocêntrica esses sinais, para que a nossa vida seja abençoada pelo Senhor. Ó Deus, eu oro nesse dia te pedindo que nós possamos ter gratidão e alegria e que ninguém tenha dó de Jesus. Jesus é vencedor. Está escrito em Apocalipse capítulo 1, ele tem um cinturão de ouro no seu peito, mostrando que ele é vencedor. Os seus cabelos são brancos como a neve, os seus olhos são como duas chamas de fogo. Da sua boca sai uma espada de 2 gumes. A sua roupa é branca como a lã, as suas pernas são como bronze reluzente, e ele tem uma postura de campeão e de vencedor, de rei dos reis, de senhor dos senhores. Nós estamos diante daquele que nos trouxe agora, assim, a possibilidade de nos comunicarmos com Deus. Quando Jesus naquela cruz se entregou por nós, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo, e hoje nós podemos entrar em oração. É o sacerdócio dos santos. Todos nós podemos entrar em oração de forma livre e espontânea e dizer: Senhor, muito obrigado, porque eu posso orar, porque eu não tenho outro mediador a não ser Jesus Cristo. Eu posso orar direto ao Senhor. Ninguém precisa orar por mim no sentido de pedir perdão por mim. Eu peço perdão por mim. Eu entro na tua presença, eu me comunico contigo, eu tenho intimidade contigo. Eu sou o teu filho. Isso não é um ato de individualismo, mas é o sacerdócio universal que Cristo deixou a todos os cristãos que de fato foram regenerados pela obra da cruz. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela sua ressurreição. A sua ressurreição levou o Senhor aos céus e o Senhor enviou o seu Espírito. E hoje estamos todos nós reunidos à distância
pedindo ao Senhor, seja glorificado mais uma vez, fazendo com que este vírus, com que os problemas que estão sobre o nosso país, a nossa cidade, recuem, retrocedam e sejam eliminados para a glória do seu nome. Obrigado por tudo, Senhor. Essa é a nossa oração. Que a graça, o poder, a fé e a esperança invada o coração dos meus irmãos que ouvem essa palavra, no nome de Jesus. Amém? Fique com essa palavra, então, no seu coração. Meus irmãos, que Deus os abençoe. Se você quiser contribuir, ajudar a nossa igreja, ajude-nos nesse período que nós não estamos nos reunindo. As contas estão aqui abaixo, aqui no YouTube, ou você pode me procurar no particular, no WhatsApp, certo? Vamos continuar, conte comigo, conte com as minhas orações. Se precisar conversar, tudo mais, eu estou à sua disposição. Então, nós vamos juntos caminhar. E obrigado a Deus por mais uma Páscoa. Seja grato acima de tudo, né? E não deixe com que o pessimismo domine o seu coração. Deus em Cristo te abençoe. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a compaixão do Espírito Santo seja sobre mim e sobre você, no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Um grande abraço.